Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos dando início ao capítulo 3, então nós vamos falar sobre os dois primeiros itens deste capítulo. Vamos falar sobre os problemas psicológicos contemporâneos e a violência urbana. Então, dentro dos problemas psicológicos contemporâneos, nós vamos encontrar três vertentes que contribuem para essa problemática. A primeira delas, que nós vamos abordar com mais detalhes hoje, é a violência urbana, mas faz parte desse contexto também a toxicomania e o alcoolismo, que nós vamos estudar em detalhes nas próximas aulas. Então, a volúpia por essa velocidade, né, essa ânsia de conseguir tudo muito rapidamente e a busca desenfreada por prazeres, ela acaba transformando o ser humano numa espécie de robô. Um robô que perdeu, então, o seu sentido existencial e vive em função de buscas. Então, a maioria desses seres que estão robotizados porque estão anestesiados e buscando somente conquistar elementos materiais, principalmente, eles vão sendo, então, vítimas da sua própria busca em relação a metas que eles nunca conseguem alcançar. E, normalmente, essas metas nunca são alcançadas porque não têm um significado real e as pessoas estão sempre mudando de objetivo a todo momento, porque também não tem um objetivo existencial. Eu achei bem interessante o que ela fala aqui, né? Que o ser humano ele tem muito medo de ser usado e descartado. Então ele acaba adotando essa conduta com as outras pessoas. E as cidades, né, muito assim super populosas, muito povoadas hoje, elas têm contribuído muito para isso, para esse distanciamento, para esse afastamento, né, entre as pessoas. E isso vem realmente do inconsciente, desse medo de ser usado e descartado. Então, para que eu não seja usado e para que eu não seja descartado, eu também não vou me aproximar das pessoas. E isso vai fazendo, então, com que as pessoas vão ficando cada vez mais frias e cada vez mais distantes. Uma outra coisa muito importante que é abordado aqui é que muitas vezes essas gerações, principalmente, né, de hoje em dia, elas vêm substituindo muito a ética pela astúcia. Então, nós estamos sendo ensinados a ter uma cultura realmente mais egoísta, fazendo com que os nossos desejos trabalhem sempre pela conquista material, pela conquista do poder. Então, hoje, se muitas vezes a gente se perguntar ou perguntar para uma outra pessoa, né? O que você está fazendo aqui na sua encarnação? O que você gostaria, né, de conquistar? Normalmente, a maioria das pessoas vai responder, e isso não é por maldade, tá, gente? É porque nós fomos criados assim, nós fomos ensinados assim. Então, a pessoa vai responder, bom, os meus objetivos são conquistar a minha casa, conquistar o meu carro, ter um emprego estável, né? Ter uma estabilidade financeira. E a gente precisa entender também que isso não é ruim, porque quando a gente tem a estabilidade financeira, quando a nossa parte material ela está resolvida, nós abrimos então espaço também para outras conquistas, né? Que são as conquistas do espírito, que é o autoconhecimento. Enquanto às vezes isso não está resolvido, pode ser que a pessoa ela passe então todo o processo da encarnação, ou a maioria dele, buscando solucionar a parte material, né? E é mais ou menos nessa questão que a nossa sociedade se encontra imersa hoje. Então nós estamos sendo educados e nós estamos sendo criados para conquistar.
E aí vem a questão da astúcia substituindo a ética, que a Joana fala aqui, né? Então, o mundo hoje é o mundo dos espertos, né? Aquele que consegue tirar a vantagem para ter o maior lucro, né? Para conseguir mais coisas. E isso está contribuindo para toda essa volúpia social. Bom, e aí ela vem trazendo, então, que dentro de toda essa violência e de todos esses problemas psicológicos contemporâneos que nós temos, isso deriva muito de uma sociedade em que a gente vive, onde existem muitos contrastes socioeconômicos. Esses contrastes socioeconômicos, eles vão variar então desde os aspectos mais sociais, onde você vai ter pessoas muito privilegiadas materialmente, né, com muitas posses, e de outro lado, pessoas abandonadas mesmo na miséria, e até os contrastes socioeconômicos entre os próprios países, que normalmente um país, quando tem a sua riqueza muito aumentada, ao invés de querer fazer com que outros países tenham essas riquezas também, na verdade não, eles tentam muitas vezes trabalhar em favor da do outro, né? Aumentando então esse abismo dentro dessa questão social. E tudo isso, então, mais tarde, vai culminar em uma série de lutas coletivas e muitas guerras que são absolutamente destruidoras. Isso vai acontecer porque dentro desses contrastes socioeconômicos existem também muitos contrastes sociomorais, e isso faz com que os valores éticos que nós já temos sejam contestados por aqueles privilegiados, ou seja, aqueles com maior poder aquisitivo, né? Porque eles tentam atribuir para eles o direito de adotar qualquer conduta que o dinheiro possa comprar. E aí, em relação à própria violência urbana que resulta de tudo isso, ela ainda acrescenta que essa violência ela é oriunda não só de todos esses problemas sociais, da desigualdade que nós temos, mas também de um primitivismo antropológico do qual o homem, o ser humano, ainda não conseguiu se libertar. O que isso quer dizer? Antropologia significa o estudo do homem. Então, antropo significa homem e logia significa estudo. Essa ciência, ela vai estudar principalmente os costumes, as crenças, os hábitos e os aspectos físicos dos diferentes povos que habitaram e que habitam o planeta. Então, vamos voltar aqui um pouquinho na frase da Joana. Nós sabemos que é bem complicado, né, o vocabulário que ela usa, mas vamos entender o que ela quis dizer. Então, a violência urbana, ela vai resultar do primitivismo antropológico do qual o homem ainda não se libertou. O que isso quer dizer? Que além de todos esses processos de desigualdade social, o homem, todo o estudo em relação à espécie humana ainda nos mostra que nós não nos libertamos das nossas características mais primitivas, ou seja, mais próxima dos próprios animais. E eu sei que isso faz com que a gente fique um pouco chocado, né? Então, peraí, nós ainda temos características animalescas? Muitas, pessoal, muitas mesmo. Nós estamos ainda mais atrelados às nossas características animalescas do que às características de superioridade. Então, mitologicamente, ela traça uma divisão muito interessante. Ela diz o seguinte, aqui nós temos a imagem, né, de um corpo humano, e aqui nós teríamos nessa região, representada aí por esse traço vermelho, o músculo diafragma, que é o principal músculo da respiração. Esse músculo diafragma, a título de curiosidade, para a gente entender por que ela usou esse exemplo, ela divide a caixa torácica, o nosso tórax, da nossa
nossa cavidade abdominal. Então, ele faz uma divisão, realmente. E aí, olha que interessante. Ela nos diz que do diafragma para cima, ou seja, desse traço vermelho para cima, nós temos, então, uma área muito nobre do corpo humano, uma área iluminada, que ela chama de luz do dia. Enquanto que do diafragma para baixo, o que nós teremos então? As sombras da noite. São áreas em que estão localizados órgãos que, sem controle, equiparam-se ao próprio animal. Por quê? Como é que isso vai funcionar na prática? Nessa área de cima, onde estaria o nosso cérebro, né? O nosso coração, os nossos pulmões, nós temos então as funções do corpo que são classificadas como funções superiores. Então, é onde acontece todo o processo de circulação, é onde acontece todo o processo de pensar, é onde acontece todo o processo de sentir. Do diafragma para baixo, nós temos o quê? Órgãos digestórios, órgãos sexuais. Então, nós temos as funções inferiores, que são as funções responsáveis pela excreção, pelo sexo, pela reprodução. E aí eu me lembro de uma palestra do Haroldo Dutra Dia, em que perguntavam para ele assim, né? Como será a forma física de um espírito muito iluminado, né? Que habita, por exemplo, um mundo feliz. E aí ele respondia assim, bom, a primeira coisa que nós temos que pensar é se esses seres têm a necessidade de ter um sistema digestivo, não é? Porque um ser iluminado, ele não tem mais essa necessidade de ter que abocanhar um alimento, processar e excretar esse próprio alimento. Então, essas funções, sem o controle, equipara-se realmente às funções mais animalescas. Vamos pensar aqui em funções sexuais, né, descontroladas, ou até mesmo em funções de alimentação descontroladas, né? Então, são funções que, sem o controle, nos prendem aqui no planeta Terra e nos deixam, então, muito próximo, realmente, das funções dos animais, das funções mais animalescas. Então, cabe a nós, agora, trazendo isso à luz da consciência, tentarmos enobrecer a parte superior, ou seja, tentarmos enobrecer os nossos próprios pensamentos e os nossos sentimentos. Então, tudo isso resulta também de uma herança genética animalizada que nós ainda carregamos dentro de nós. E aí, uma coisa muito bacana é o seguinte, mesmo a gente trazendo toda essa herança genética, né, toda essa herança emocional bem primitiva mesmo, isso também não pode ser usado como desculpa ou como fator de justificativa, né, para um comportamento violento, no sentido assim, então tá bom, eu sou uma vítima da sociedade, sou assim mesmo. Não, porque aí ela vem citar aqui, por exemplo, Lincoln, Gandhi, Martin Luther King, Epiteto, entre outros, que foram espíritos que nasceram em meios sociais muito hostis, mas que conseguiram moldar tudo isso, né, e transformar o seu sofrimento e a sua causa em experiências e tentar, então, melhorar todos os grupos sociais que estavam ao seu redor. E é muito interessante ela abordar isso daí, porque ela diz também duas coisas que são fundamentais aqui. A primeira delas é que provavelmente esses espíritos também, eles já tenham reencarnado com uma psique mais forte e por isso que tiveram então toda essa força, né, toda essa resignação para suportar provas muito difíceis e se transformarem aí em exemplos para nós. Mas o legal é que ela fala aqui que provavelmente essa força dessa psique tenha sido resultado de várias encarnações, né, de vários processos de reencarnação que também foram lapidando esses espíritos até que eles conseguissem, então, essa força necessária.
E aí fica então aqui o exemplo e o pensamento para nós, que ainda estamos nos desenvolvendo, para que a gente vá lapidando os nossos processos em que a gente se sente vítima, né? Porque hoje é muito comum assim, poxa, eu não consigo isso, então logo eu sou vítima. Tá muito comum, tá muito enraizado esse pensamento em nós. Então eu me sinto vítima e aí ao invés de eu tentar me esforçar para ir além da minha capacidade, para tentar me melhorar, eu me coloco então nessa posição e fico então me lamentando, achando que o grupo que está ao meu redor tem que se adequar a mim. Essa conduta, infelizmente, ela está sendo cada vez mais comum em todas as áreas, em todos os aspectos do nosso grupo social. E aí vem então a Joana já com esse exemplo, dizendo que, então, nós precisamos começar a nos lapidar, nos dando exemplos de seres já com muito mais experiência e com muito mais força que nós, e dizendo, olha, são espíritos que foram lapidando a sua psique encarnação por encarnação. Então é isso que nós vamos ter que ir fazendo, né? Aos poucos, lapidando a nossa psique, tirando já os nossos processos, né, de vitimização, para tentarmos nos tornar então mais fortes e mais resilientes aí ao longo da nossa roda de encarnações. E um outro aspecto também muito importante que ela coloca é que se as questões espirituais fossem ensinadas, né, para as pessoas, toda essa violência, sabe, toda essa volúpia social, isso daí seria diminuído muito, porque as questões espirituais, né, a verdade absoluta, que isso está enraizado, ela faria com que as pessoas se reeducassem e reeducassem a sua conduta, assim como essas pessoas, Gandhi, Martin Luther King, fizeram. Mas hoje tá complicado até falar sobre isso. Não para nós aqui que estudamos o Espiritismo e que estamos em busca cada vez mais de conhecimento, mas hoje, por exemplo, não se pode falar sobre coisas superiores, né? Ou sobre Deus, a existência de algo maior, não se pode nem falar dentro de escola, dentro de grupos, porque a sociedade hoje está entendendo que você está tirando o direito da outra pessoa de não acreditar em nada, caso essa não seja a sua religião. Então, ela deixa claro aqui que ninguém está falando também de religião principalmente castradora, né, cheia de dogmas, mas que seria, então, ensinar a verdade. Existe algo maior, existe reencarnação, tudo que a gente faz aqui tem consequência e nós estamos aqui com um propósito. Mas como é que você vai falar isso hoje dentro de um grupo social que não admite isso, né? Dentro de um grupo social que hoje permite que obscenidades sejam vistas como conceitos artísticos, que se pegue uma imagem de Jesus, que se pegue uma imagem de Deus e se faça aí coisas absurdas com essa imagem. Então, entendem como nós estamos dentro realmente de um aquário, né, cheio de água suja. Fica uma questão assim, difícil, mas ao mesmo tempo ela deixa bem claro aqui que se isso fosse feito, né, toda essa questão, todo esse ódio destilado também seria muito apaziguado e poderia se transformar em não violência e futuramente no próprio amor fraterno. Mas infelizmente, né, como não se pode mais falar tanto em Deus, a maioria das pessoas vai se afogar nas misérias humanas e muitas vezes vão cair nos algozes do crime. Então, por que as pessoas então caem no crime? O que leva as pessoas a cometerem esses atos? Bom, ela coloca dentro desse processo as infâncias, né, muito mal cuidadas. Também as submissões, muitas vezes a tratamentos subhumanos, falta de amor, maldade mesmo com as pessoas. E como um terceiro ponto aqui, os meios hostis
que são contaminados pelas próprias doenças da alma, pelas próprias doenças sociais e pelas próprias perversões das pessoas. Então, são muitos fatores que resultam para toda essa violência, para que as pessoas caiam nesse crime. E por que isso acontece, então? Porque em todos esses fatores que ela traz aqui, existe a falta de amor, existe a falta de espiritualidade. E é por isso que é tão importante que a espiritualidade, não a religião, mas a espiritualidade em si, as leis de amor e as leis de caridade sejam ensinadas às pessoas. Junto a esse processo todo que nós estamos vendo até agora, existe ainda um outro ciclo da violência. Então, a violência em si, ela tá, como a gente já viu, embutida nesses instintos básicos nossos, né? Então, o sexo, a reprodução, a própria excreção, quando eles ainda não são superados. Por quê? Porque os instintos básicos, né, esses sentidos mais básicos, eles levam o ser a desejar. E Buda já dizia que o homem sofre pelo desejo. Nós sofremos porque nós desejamos algo e aí nós sofremos quando nós não conseguimos aquilo que desejamos. Então é aquele segundo degrau ainda da pirâmide de Maslow, que a Fernanda já trouxe para vocês em aula, eu trouxe também, mas é aquele segundo degrau que nós estamos presos, que é o degrau sexual. Então, quando esse ser ele ainda não tem isso daí superado, somado à falta de educação e à falta de exemplo, atrelado aos vícios em que esse indivíduo é colocado para conviver, porque ele não tem então um lar estruturado, isso junto à ausência de ética e a ausência de dignidade faz com que sejam esculpidos nos nossos tecidos emocionais e aí, gente, se nutre a violência. Então, dessa forma, a gente fecha um ciclo vicioso dessa própria violência, um ciclo vicioso que está muito, muito enraizado, está muito fixado na nossa sociedade contemporânea. E junto a tudo isso se soma a preguiça, o ócio, a vontade, a falta de vontade, desculpem, de se melhorar. Porque hoje é aquilo que a gente já falou, as pessoas não querem ir além dos seus limites, elas não querem muitas vezes se esforçar para isso, elas querem ficar dentro da própria zona de conforto e esperar que outras pessoas resolvam os seus problemas. E aí isso gera então, todo esse ócio gera um emaranhado energético muito forte, que vai culminar em mais violência, que vai fazer com que essas pessoas abram sua mente para pensamentos muito piores e para pensamentos muito mais obsessivos. Então, quando não se é bem educado, nós vamos agir por instinto. A partir daquele momento que você não conseguiu o que você quer, você vai então revidar agredindo. E essa agressão, ela pode se remeter na pessoa que está próxima de você, nos seres que estão mais próximos, e é por isso que a gente tem tanta violência doméstica também, formas muito cruéis, né? Nós sabemos disso. Então, ela pode se remeter àquelas pessoas que estão mais próximas do agressor, ou aquelas pessoas que estão dentro do grupo social, que é o que leva o agressor a cometer crimes, então, muito violentos, né? Crimes hediondos. De qualquer forma, o que ela está dizendo aqui é que essa agressão que a pessoa fez para o outro, inconscientemente, é uma forma dela fazer com a outra pessoa aquilo que ela sente que a sociedade está fazendo com ela. Lembrando que
nós não podemos de forma nenhuma achar que esse comportamento é justificável e nem encarar essas pessoas 100% como vítimas, ok? Mas dentro do estudo que a gente faz, e o nosso objetivo aqui é estudar e não necessariamente julgar, mas dentro do estudo, mentalmente falando, vasculhando a psique desse indivíduo, a Joana deixa claro então que é uma forma de fazer com o outro aquilo que a pessoa está sentindo, que a sociedade está fazendo com ela. Então, para a gente resumir, quando a gente tem um lar e uma família desestruturada, e isso já vem de genitores, ou seja, de pais que são psicologicamente doentes pelos próprios sofrimentos que experimentaram, porque nós sabemos que nós trazemos, além da herança genética dos nossos familiares, nós trazemos também uma herança emocional muito forte. Então, se o meu pai teve um pai violento e o meu pai era violento também, a chance de eu ser uma pessoa violenta é muito grande, porque eu já não vou estar, então, convivendo dentro de uma família estruturada, vou ter um pai doente, e aí essa violência então vai ser transferida e esculpida aos meus próprios tecidos. Então pode ser que eu seja uma pessoa violenta. É aqui que ela cita, no entanto, os exemplos daqueles espíritos muito mais superiores que provavelmente possuem uma psique muito mais forte e conseguem, então, não trazer para a sua vida essa herança de violência. Então, eles começam a se transformar e aí são seres que são muito diferentes, né, do meio em que eles viveram, do meio de onde vieram. Então, toda essa questão da família desestruturada, somado aos processos de hoje que nós temos com essa tecnologia que também é desalmada. Por quê? Porque dentro, então, hoje do nosso convívio social, nós somos escravos, né, dos interesses desses grupos que nos dominam através da tecnologia. E essa tecnologia que nos domina, porque está cheio de mensagem subliminar, porque faz manipulação em massa, sim, elas eliminam propositalmente tudo aquilo que é sagrado, todo aquele conhecimento, o conhecimento de que você tem uma centelha divina dentro de si, o conhecimento de que tudo que está ao seu redor é produto daquilo que você criou com a sua mente. Por isso que não existe injustiça. Mas essa tecnologia, ela não tem o menor interesse em que você saiba disso. Porque a partir do momento que você descobre isso realmente dentro de você, a primeira coisa que você faz é parar de usar a tecnologia dessa forma, certo? Você vai usar a tecnologia exclusiva para o bem, mas você não vai mais conseguir assistir jornal, esses jornais sanguinários, você não vai mais conseguir prestar atenção, por exemplo, numa novela em que os valores moralmente invertidos são aí cuspidos literalmente para toda a sociedade. Então a primeira coisa que você faz é parar de usar. E a segunda coisa que você faz é tomar as rédeas da sua vida para aquilo que é espiritual. E aí você larga o material. Então você também começa a parar de consumir desenfreadamente. Então a tecnologia em si, nesse momento em que nós estamos, ela não tem interesse nenhum em te ensinar sobre Deus e ensinar que você molda a sua vida, né? E aí você acha então que você está aqui por um acaso e à mercê desse acaso. Tudo isso, então, resulta num processo em que a gente pode concluir que a violência ela é oriunda do conflito psicológico. Olha que interessante, né? E aí ela diz o seguinte, que essa violência contra todo esse passado, né, em que nós estamos imersos e todos esses processos que nos alcançaram, ela desarticulou as esperanças que nós temos no futuro. Então é complicado mesmo, você liga uma televisão, é só tragédia, você conversa com pessoas, é só tragédia, né? Ou você vai para uma festa, é falar a respeito da bebida, é falar a
respeito do sexo desenfreado, quer dizer, não existem conversas substanciais. Então, tudo isso, de uma maneira sutil, vem fazendo com que nós percamos a esperança do nosso futuro. E é por isso que nós estamos tão doentes. Não poderia ser diferente. Então, a violência, ela é uma doença da alma, que nós nos permitimos nos contaminar. Ela não é oriunda da pobreza financeira, da pobreza material. Ela é oriunda da pobreza e da miséria vindas do abandono, né, que acomete as pessoas, que acomete cada um de nós. Mas o melhor é que todos esses fatores psicológicos que contribuem para isso, eles podem ser corrigidos. Basta entendermos que nós estamos aqui com um propósito, sim, que eu tenho que fazer para as outras pessoas aquilo que eu gostaria que essas pessoas fizessem comigo, que eu tenho que revisar todos os meus conteúdos sociais, todos os meus conteúdos éticos, né? Que eu tenho que reconhecer que às vezes eu preciso de uma ajuda terapêutica, que às vezes eu preciso buscar mais a Deus, não como muleta, mas como um veículo que me faça entender o que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas capacidades, para que aí sim eu consiga caminhar sozinho, né? E aí tudo isso vai abrir então um espaço emocional para paz, para compreensão e para não violência. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos fazer um exercício então hoje, né, mentalizando toda a nossa sociedade livre, né, dessa violência. Vamos tentar olhar também, né, para dentro de nós e verificar até onde os nossos pensamentos violentos, né, podem estar contribuindo para isso também, porque nós sabemos que a junção de toda essa energia, ela não vem só daquela pessoa que comete o abuso verbal, né, o abuso físico, mas ela vem também da emanação daquilo que a gente pensa. E nós somos violentos, né? Basta alguém dar uma fechada no trânsito que essa violência toda já aflora. E eu espero então que vocês tenham aproveitado, vamos pensar nisso, né? E fiquem com Deus, muito boa noite e até a próxima aula.